Olá pessoal, sou Fernanda, serva de Nossa Senhora da Alegria, e hoje nós vamos para o 6º episódio da série Comprometo-me. O tema será a cura através da acolhida. E quando nós pensamos nesse tema, a palavra acolhida, acolhida é uma característica muito própria, dos jovens sarados. Assim como na igreja existem vários movimentos, vários carismas, e cada um tem uma identidade própria, eu vejo que a acolhida é uma identidade própria dos sarados, Quando as pessoas vêm nos conhecer, ou quando as pessoas de fora vão comentar dos jovens sarados, muitas das vezes as pessoas nos conhecem como aqueles jovens que sabem acolher, aqueles jovens acolhedores. Eles se sentem muito felizes, ao estar presente conosco, ao ver a nossa animação, a nossa acolhida, E aí hoje eu venho trazer para vocês a importância desta acolhida, que a acolhida ela vai muito mais além do que ser apenas um ministério da missão, A acolhida ela não pode ser resumida só um ministério que fica na porta da igreja, na porta do grupo, para dizer para as pessoas seja bem-vindo, dar aquele abraço. Ela vai muito mais além. E como eu posso fazer uma acolhida que se torna cura para o outro? Primeiramente, você tem que reconhecer a graça de Deus que passa por você, Primeiramente, você tem que acolher o amor de Deus na sua vida, na sua história, acolher a graça de Deus e reconhecer como filho de Deus, porque só se torna cura a experiência que nós fazemos com Deus, Eu só vou poder evangelizar do amor, eu só vou poder transbordar da graça que Deus realizou na minha vida se eu tenho a consciência disso, E se eu sou curado. Então, primeiramente, eu quero trazer para vocês uma reflexão das moradas de Santa Teresa. Na primeira morada, quando ela vai dizer sobre a alma, eu achei maravilhoso a forma que ela coloca da alma, Santa Teresa, quando ela vai falar da alma, ela não encontra nada que se possa comparar aqui na Terra, que seja um exemplo a ser comparado com a alma. Ela fala que a alma, ela é a imagem do céu, porque se Deus habita em nós, se Deus faz morada em nós, onde Deus mora? Deus mora no céu, Deus está no céu, então o céu está dentro de nós, e assim é a alma. A alma é algo imortal. A alma, quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, a gente consegue ter um relacionamento com Deus, uma comunicação divina. E ali nós recebemos dons, nós recebemos virtudes, nós recebemos talentos. E olha para você ver a dimensão que carregamos dentro de nós. E olha como é lindo. Porque a partir do momento que nós temos a consciência do amor de Deus agindo dentro de nós, a partir do momento que nós temos a consciência do grande valor que nós temos para Deus, a partir do momento que nós temos o reconhecimento daquilo que é a nossa alma, olha a preciosidade da nossa alma. A nossa alma carrega o céu. Nós temos o céu dentro de nós. E aí isso, quando eu li, o sentimento que me deu foi um sentimento de querer buscar mais as coisas de Deus, de querer buscar mais as coisas do alto. E de não perder tempo, mas de saber que dentro de mim existe um Deus que habita aqui. E que isso me faz ter a consciência de que eu não posso levar a minha vida de qualquer jeito, porque eu sou muito valorosa, eu tenho um valor muito grande para Deus. E aí no momento que nós no momento que nós não passamos por esse processo de autoconhecimento, a gente começa a ter um olhar só para fora. E aí Santa Teresa, quando ela vai dizer essa parte da alma, a gente vai ver aqui no livro dela, que ela fala assim: não seria grande ignorância se, perguntando eu a alguém, quem és, não se conhecesse, nem soubesse dizer quem foi seu pai, nem sua mãe, nem a terra em que nasceu? Seria isto mais próprio de um animal do que do homem, pois bem maior, sem comparação, é a nossa insensatez
quando não procuramos conhecer nosso valor e concentramos toda a atenção no nosso corpo. Olha para você ver quando ela diz sobre isso. Ela coloca o autoconhecimento como uma busca tão importante, porque quando nós olhamos para dentro de nós, para o nosso interior, quando a gente diz sobre cura interior, não é para você ter um autoconhecimento e parar em si mesmo, né? O autoconhecimento é para você olhar para a tua história, mas levar para Deus. Porque se a gente buscar um autoconhecimento por nós mesmos, a gente vai parar ali e a gente não vai ver a graça de Deus. A graça de Deus, ela precisa ser refletida na nossa vida. Nós precisamos conhecer a nossa história, as nossas feridas, os nossos traumas, tudo aquilo que nós passamos para levarmos até Deus e Deus trazer a luz, né? Então, quando você passa por uma cura interior, não quer dizer que a cura interior ela não é uma oração de mágica, né? Que uma pessoa vai rezar por você e ali naquela oração vai passar uma borracha em tudo aquilo que você fez de errado, ou você vai sair dali como se tivesse resolvido todos os seus problemas. A oração de cura interior, ela cura, mas ela leva a sua verdade para a graça de Deus, para a luz de Deus. E Deus, mediante aquele seu sofrimento, Ele coloca o amor dele, Ele dá um significado novo. Então Deus, Ele usa da tua história para dar um significado novo. E ver que o seu sofrimento, aquele trauma, ele não pode ser resumido como a sua vida inteira. Porque muitas pessoas hoje trazem no sofrimento, como por exemplo, uma pessoa que sofreu um abuso, ou uma pessoa que sofreu um grande sofrimento, uma grande perda, e ali ela se paralisa naquele fato da história dela e resume a vida dela como se fosse só aquele fato. E você não pode resumir a sua vida como só aquele fato, porque a sua vida é maravilhosa, por mais que você tenha tido grandes sofrimentos, mas quando você reconhece o grande valor que você tem para Deus, você vê que vale a pena. Que apesar de todo sofrimento, que não existe ferida maior do que o grande amor de Deus por você. E aí a cura interior, ela não é uma oração de mágica, mas só que ela depende de 100% da tua cooperação. Porque a graça acontece, mas ela depende também das suas atitudes. Ela depende também dos teus passos. Não é simplesmente uma oração. Mas depois da oração você precisa retomar sua vida com um olhar novo. Você precisa dar novos passos, você precisa fazer renúncias, você precisa se desafiar, né? Um grande passo da cura interior é o perdão. Se você for pedir uma oração para você perdoar seu pai, mas você não fazer nenhuma atitude, o perdão não vai vir. Porque assim foi a graça do paralítico. Jesus curou o paralítico, mas se ele não levantasse e desse os primeiros passos, ele nunca ia saber se tinha sido curado mesmo, ele não ia andar. A graça é, Deus te cura, mas você tem que se levantar e dar os passos. E aí, esta é a importância da cura interior, e quando ela coloca aqui que não seria ignorância, né, quando a pessoa perguntasse pra gente quem nós éramos, quem somos nós, e nós não soubéssemos nem da nossa história, nem da história da nossa família, e a gente não soubesse o grande valor que nós temos para Deus, ela fala aqui que isso é mais próprio de um animal do que do homem. E como você se conhece? Como está o teu olhar para si? Porque muitas das vezes nós podemos estar há muito tempo na missão, nós podemos estar há muito tempo na igreja, mas a gente não tem a coragem ainda de mexer na nossa história. O Senhor pode ter te tirado do mundo que você levava, né? Do mundo onde você estava. Pode ter te tirado das drogas, pode ter te tirado de uma vida com a sexualidade desregrada, pode ter te tirado de vários problemas. Mas hoje a sua conversão está na mudança de vida, na mudança de mentalidade, na mudança de atitudes, de palavras. Hoje você tem que pensar que não é só você sair do mundo, mas você também não pode trazer o mundo para a missão. Você hoje faz
uma entrega total da sua vida a Deus. Nós nos convertemos porque nós acreditamos na graça de Deus, no encontro de Deus na nossa vida. E a partir do momento que você assume compromisso, você assume com Deus, você se disponibiliza para servir a Deus. E esse dizer, eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade, é você colocar os teus pensamentos, as tuas palavras, o teu olhar, o teu ouvir, o teu agir, o teu sentir, todos os seus sentidos para os sentimentos de Deus. Que não é você mais que fala, que não é você mais que age, que não é você mais que pensa, mas você dá a graça de Jesus pensar por você, de Jesus agir por você, da vontade de Deus ser realizada na tua vida concreta, né, de uma forma concreta. Porque a gente vê muitas realidades de jovens que às vezes não conseguem acolher o outro com amor, com caridade, porque ainda traz a mentalidade, os costumes, os vícios, né? Os vícios que eu disse de palavras, de jeito, de agressividade com o outro, que ele vivia no mundo. E você precisa renunciar esses pontos. Você também precisa pedir a graça de se converter nesse ponto. E Santa Teresa, ela vai falar que, sabe por que não somos generosos? Porque nós não sabemos que nós somos ricos. Porque se nós soubéssemos a riqueza que traz a nossa alma, a gente não nos limitava em doar para o outro o amor. Ela fala que a gente para em pequenas coisas, em coisas muito pequenas. E muitas das vezes nós nos colocamos numa falsa humildade, de dizer, ai Senhor, mas eu sou tão ruim, ai, mas eu não mereço, ai, mas eu fiz aquilo. E gente, a gente tem que sair dessas migalhas, sendo que Deus dá uma riqueza pra gente. A gente não pode parar nos nossos erros, a gente não pode parar nos nossos pecados, mas se você errou, se você caiu, levanta. E levanta no impulso de que você carrega um Deus que habita dentro de você, que você carrega um céu. E só por esse motivo a gente tem que buscar a santidade com mais violência. Porque o céu habita dentro de mim. Eu carrego o céu. Eu carrego um testemunho vivo da graça de Deus. E essa experiência do céu, ela pode ser vivida, o outro pode viver essa experiência através da nossa acolhida. Porque aí, a partir do momento que você se deixa ser curado, a partir do momento que você vive essa experiência e você toma essa consciência do grande amor de Deus por você, você é livre para amar. Porque quando a gente pensa, por exemplo, você vai acolher alguém, você vai dar o braço em alguém, não tem como você abraçar alguém segurando alguma coisa. Não tem como você abraçar alguém estando de braço fechado. Você, para aquele abraço ser acolhedor, você precisa estar com os braços livres. Então você precisa se esvaziar. Você precisa deixar ser curado de tudo aquilo que você tem carregado e que tem se tornado um fardo para você. Porque isso acaba afetando na tua acolhida, né? Acaba afetando na graça que você poderia passar para o outro, mas ela é bloqueada por tudo aquilo que você traz que ainda não foi resolvido na sua história. Então, a cura interior, ela não é só um benefício para nós, mas ela ajuda no nosso relacionamento com Deus, porque quanto mais eu sou curado, mais a graça de Deus, ela é estampada em mim. Quanto mais eu sou curado, mais a face de Deus resplandece em mim. E quanto mais você é curado, mais você se torna livre para amar o outro. E por isso que vale a pena nós buscarmos essa cura e deixar que essa acolhida possa se tornar cura para o outro. E aí, quando nós temos essa liberdade do amor, a gente começa a olhar para o outro com um olhar mais misericordioso, né? Porque aí quando você vê a graça de Deus, que foi a graça de Deus, que Deus realizou na tua vida, a misericórdia que te alcançou, você vai ver os outros com mais amor, vai ter mais paciência de ver os processos do outro. Você vai ver que você vai ter mais amor por aquela alma, né?
Aquele jovem que chegar pela primeira vez na missão, você simplesmente não vai só fazer uma acolhida mecânica, né? De seja bem-vindo, abraçar, mas depois nem saber quem que é a pessoa. Você ali vai ter a graça de querer saber o nome da pessoa, né? De querer saber, de querer acolher, de depois de querer acompanhar. A gente tem que ser esse sinal de Deus para o outro. Madre Teresa de Calcutá dizia que nós não podemos sair da presença de alguém sem que ela sinta melhor ou mais feliz. E essa é uma verdadeira acolhida que cura. Porque muitos chegam até nós com problemas, com sofrimentos, muitos chegam próximo de nós que a gente nem sabe o que está acontecendo. Quantos que talvez queiram naquele momento tirar a sua própria vida e através da nossa acolhida eles recebem ali o amor de Deus, uma esperança nova. E a gente tem que ter esse pensamento de quando você for acolher alguém, faça uma acolhida bem feita, nesse sentido que Madre Teresa trazia, que você não saia da presença dele sem que ele se sinta melhor ou mais feliz. E quando a gente acolhe também desta forma, quantas pessoas, né, não só na missão, né, eu quero também estender essa acolhida para que você não paralise essa e nem se minimiza essa acolhida só na missão, porque às vezes a gente acha que a gente deve acolher só ali na frente da igreja ou quando a pessoa vai na missão. Os Jovens Sarados, ele é um estilo de vida. E quando se diz estilo de vida, não é só para ser vivido dentro de uma missão dia de sábado, no final de semana ou o dia que for a sua missão. O estilo de vida, ele é vivido a todo momento. Então você pode fazer uma acolhida sarada, uma acolhida que cura em todos os lugares que você estiver. Quando você estiver no ônibus, quando você estiver no seu trabalho, quando você estiver em casa. Essa acolhida pode ser vivida em todos os momentos. Você não precisa de um momento para evangelizar, mas você pode evangelizar em todo lugar que você esteja. Às vezes você fala de Deus sem que a pessoa perceba. A Madre Teresa também dizia que muitos não teriam a oportunidade de ler o Evangelho, mas eles iam ler o Evangelho através da nossa vida. E assim, nós temos que fazer essa acolhida sarada. A gente não pode perder a oportunidade, mas de todas as pessoas que passar por nós, a gente poder trazer uma esperança, uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança, para que ela se sinta melhor e mais feliz. Essa é uma das maiores evangelizações que nós fazemos. O próprio Padre Edmilson diz, né, que na missão pode ter a melhor pregação, o melhor ministério de música, mas se não tiver uma boa acolhida, não vai servir de nada, né? Não vamos acolher a alma. Por isso nós temos que ser esse testemunho vivo da graça de Deus. Espero que essa informação possa ter te ajudado e que você possa fazer dessa acolhida sua uma acolhida que cura. Deus abençoe e tamo junto.